Alô, Brasil, canal Origem de Saber chegando novamente para vocês. Peço a todos que deixem seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. E hoje o canal Origem de Saber tem o prazer, de receber o professor Marcelo Fatumbi. Professor e babalaô, né? Professor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma honra poder estar aqui diante do senhor e poder, o senhor poder nos esclarecer sobre determinadas questões. Seja muito bem-vindo, meu pai. Opa! Obrigado, pai Humberto. Para mim é uma grande honra também estar aqui no seu canal, que é respeitadíssimo e que vem trazendo grandes nomes do candomblé e tirando inúmeras dúvidas e deixando as coisas às claras. Isso é importante. Eu defendo que o candomblé precisa ser entendido como um dos movimentos culturais e religiosos mais importantes do nosso planeta. Apesar de não entendermos, de toda a sociedade candomblessista ainda não entender que, mais do que a religião, nós temos uma ideia de cultura, e cultura milenar, que devemos levar a afinco e observar todas as suas personificações de acordo a qual que seja o povo e a etnia. Né? Isso é importante. Obrigado, meu pai. A honra é toda minha, né? Então, meu pai, o senhor como acadêmico, eu gostaria de perguntar o seguinte: quando se fala em patrimonialização dos terreiros, esse processo ele fica somente retido ao espaço físico? Pai Humberto, veja bem, o tema patrimonialização é um tema um tanto complexo, né? Porque ele envolve a unidade territorial tradicional de matriz africana, que eu costumo falar e escrever um pouco meus artigos, chamar de última. Né? Por quê? Se observarmos, além da religião, nós temos toda uma cultura personalíssima de acordo a etnia ou o povo, né? E que está muito vinculada à questão religiosa, ou seja, determinadas culturas pertencem a determinado povo, né? E a ideia de patrimonialização é preservar esta cultura e a ideia de religiosidade, né? E quando falamos, não estamos falando apenas do espaço físico, ou seja, do bem material. Nós ultrapassamos um pouco a ideia de bem do que é material, para se ter uma ideia de que há uma grande importância nos bens imateriais, né? E essa cultura, a maneira de se vestir, as indumentárias, tudo isto, de certa forma, são valores culturais seculares e que hoje estão se desvirtuando, às vezes misturando e muitas das vezes vinculada à ideia de que há uma multidisciplinariedade no candomblé, ou seja, uma cultura se envolve com outra e mistura com outra, e não. Ou seja, isso é um pouco danoso para a cultura. Né? E esta é a ideia e a grande preocupação da patrimonialização, porque a patrimonialização pretende, inicialmente, catalogar e mapear essas unidades tradicionais, territoriais de matriz africana, para que tenha-se uma observação de o que pertence a cada cultura. Né? E isto é de suma importância. Observamos que no cristianismo está muito bem formatado, inclusive entre igreja católica ortodoxa, igreja católica, etc. E eu não vou citar aqui as religiões protestantes e evangélicas, não que eu respeito muito, mas nós estamos falando de cultura milenar, então não cabe ao protestantismo não cabe sequer comparar. Né? Então, o mais próximo que eu posso comparar no Brasil é
a religião católica, que também é milenar. Perfeito. Dentro desse processo, né, eu vejo que há uma preocupação muito grande com o senhor com a descaracterização, né, dos aspectos culturais e também religiosos, meu pai. Sim, sim. É uma situação um tanto complexa. Diversas pessoas tentaram, diversos antropólogos, estudiosos, sempre tentaram deixar claro que existe, sim, uma unidade no candomblé, claro. E esta unidade é a unidade da religião de matriz africana. Nós estamos falando de unidade territorial tradicional de matriz africana, como um todo. Elas, sim, devem ser unidas e entendidas como uma só. Né? Mas quando se trata de cultura e religiosidade, vocês não podemos generalizar e achar que todas dispõem da mesma cultura, todos dispõem do mesmo rito, todos dispõem da mesma indumentária. Ou seja, são todos candomblé, mas cada um com sua particularidade que deve, sobremaneira, ser respeitada e preservada, inclusive pela União. É função do Estado preservar. Nós não estamos falando aqui, que fique claro, somente de religião no país laico, mas estamos falando de uma cultura riquíssima e que o país, muitas das vezes, se nega a procurar entender e vai descaracterizando aos poucos a nossa religião de matriz africana, ou religião dos orixás, como alguns escritores muito falam. Tá? Perfeito. Mas, meu pai, eu gostaria que o senhor me explicasse, assim, na prática, né, como isso seria feito, né, para preservar determinados costumes, né? Vamos falar um pouco da parte ritualística, né, da parte religiosa. Sim. Como nós podemos, né, dentro desse processo, criar um mecanismo para evitar, por exemplo, que determinadas marcas de orixás sejam feitas em outros axés que até então nunca foram feitas, para evitar que determinadas divindades que no passado jamais foram feitas pelos nossos antigos sejam feitas hoje. Perfeito, 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 pai Humberto. Veja bem, quando falamos de mapeamento e catalogação, de certa forma, a vinculação de uma unidade territorial tradicional de matriz africana com uma outra matriz, né? Ou seja, com uma ideia matricial, porque a religião de matriz africana, bem como a cultura de matriz africana, ela não surgiu do nada, né? Então, onde está mais próximo a cultura essencial, né? ou a cultura primordial? O que está mais próximo da cultura primordial são as casas mais antigas, que continuam cultuando da mesma forma em que cultuam há 200, 300 anos. Quando falamos em catalogar e mapear, se por sua vez, alguma dessas casas surgiram do nada, sem vinculação às práticas da sua nação ou da sua etnia, a ideia é que, obrigatoriamente, estou falando em obrigação, né? Obrigatoriamente a casa matriz passe sem custo algum, que se fique bem claro, porque isso não podemos ligar. Criticamos muito o protestantismo por a questão financeira e devemos entender que a responsabilidade de ser uma casa matriz, dentro da sua composição, também existe uma outra responsabilidade, que é repassar a cultura. Guardar essa cultura só para a casa matriz é muito prejudicial, mas também passar essa cultura para outrem, sem análise e sem saber para quem está se passando, também é muito perigoso, né? E quando eu cito a vinculação, é que sim, deve sim haver uma casa ramificada e uma casa filiada. Quando eu digo casas ramificadas, são as casas que mais convergem a cultura com a casa matriz, né? E a casa que, com mais facilidade, os pais
consigam entender. Eu sempre utilizo que essas casas ramificadas devem ter lideranças religiosas acima de 21 anos, que tenham mais de 21 anos de sacerdócio, porque eles conseguem compreender a importância, né? E o materialismo de todas essas ações para com a região onde ele está. Por exemplo, há uma certa dificuldade de uma casa como o próprio o Poafonjá, repassar todas as seus dogmas e etc., para uma casa que tem 2, 3, 4 anos de fundada. Então, assim, o que eu defendo é que essa casa centenária, essa casa bicentenária, repasse esse conhecimento a uma casa centenária, e esta casa centenária providencie junto do seu estado, na sua região, né? Repassar isso, porque só eles conhecem. E, assim, nós sabemos, e isso é indiscutível, de que a religião e a cultura das unidades territoriais tradicionais africanas são, muitas delas, secretas. E, claro, devem permanecer secretas, né? Porque, como os mais velhos diziam, só se passa informações a quem se confia, né? Então, esta é a ideia central. Com isso, nós iríamos, de certa forma, desmistificar muita coisa que existe no candomblé. Por exemplo, o luxo. Em nenhuma das hipóteses, e para nenhuma das nações, se podemos entender o luxo como necessário à exposição do candomblé. Não é assim que funciona. Todos nós sabemos que a cultura, ela acontece da casa para dentro, e não da casa para fora, né? E a importância está da casa para dentro. E é o AO, é a AO que faz, que é tudo isso. Ou seja, é o segredo que faz com que ela permaneça única e sólida, né? Isso é muito importante. Perfeito, né? Meu pai, a partir do tombamento, né, de um terreiro, é possível pensar na autossustentabilidade sem que esses recursos, né, sobrecaiam sobre aquele dirigente, aquele patriarca, né, e também sobre a comunidade, e também minimizar, né, o investimento público na manutenção desses bens? Claro, olhe bem, eu sou um dos grandes entusiastas, inclusive este ano publiquei um livro, que é o Patrimônio Afrocultural, como impulsionador econômico do turismo, ou seja, a valoração dos bens culturais como mecanismo de autossuficiência nas comunidades de matriz africana do Brasil, né? Este livro, ele tem digamos assim, uma certa notoriedade quanto à não dependência do Estado, porque eu entendo que a valoração dos bens culturais devem ser administrados pela própria casa, né? Nós temos uma cultura de um pouco aguardar, inclusive, recursos públicos e etc, etc. Mas, assim, aqui no Brasil ainda se tem essa ideia de buscar recursos públicos para reforma de unidades territoriais tradicionais. Não que eu diga que não seja uma coisa benéfica, que, na verdade, uma reforma é benéfica, mas melhor do que a reforma é a autossustentabilidade, né? Eu defendo, por exemplo, que os bens culturais no Brasil sejam valorados a partir da sua importância, né? E se você desmistifica e cria diversas religiões, diversas culturas dentro da unidade territorial tradicional de matriz africana, acaba se perdendo o valor da unidade territorial tradicional. E sem esse valor, não se pode valorar essa cultura, né? Então, essa é uma defesa, inclusive, com a ideia muito vinculada a essa personalidade que hoje chamamos de personalidade jurídica, que é cada terreiro se tornar ter uma personalidade jurídica, é o seu CNPJ, né?
E a necessidade de que esses patrimônios que passam a ser bem públicos possam ser geridos e gerar recursos para as unidades. Por exemplo, nós temos grandes exemplos. Os museus na Europa, no Louvre, o Louvre, por exemplo, é um museu que é tombado, é patrimônio mundial, mas ele sobrevive sem recursos públicos. Né? Não há ilegalidade na formação da unidade territorial tradicional e vinculação com grandes fomentadores econômicos, por exemplo, o turismo. Imagina você, se, por exemplo, essa unidade territorial tradicional se transforma em referência turística e cria lá o seu hotel, o seu alojamento na unidade territorial tradicional, que cobre-se lá para manutenção de todo o seu acervo material e imaterial cultural já patrimonializado ou em processo de patrimonialização. Assim, o que, na verdade, precisamos antes de tudo, fazer uma densitometria, ou seja, fazer uma escala de valores para esse bem cultural, para que, a partir daí, consigamos, claro, fazer um estudo e repassar e utilizar o próprio bem cultural como fomentador econômico para todo o povo, né? E, inclusive, o povo vinculado a esta cultura. Isso é muito importante. Perfeito. Então, você observa o turismo, né, afrocultural seria uma ferramenta para gerar recursos? Sim, sim. A maior das ferramentas. Porque, imagina você, trata-se de uma questão simples. Porque pense você que o turista afrocultural, ele vai para uma cidade com todo o interesse na cultura, em replicar isso, em observar e ter um aprendizado de vida que, na verdade, não tem valor. Imagina você, se essa unidade territorial tradicional se organiza para receber esse turista na própria unidade territorial tradicional. Observe que essa unidade territorial tradicional, ela jamais terá, por exemplo, gastos com impostos e etc., porque ela tem uma personalidade jurídica e isso é uma das funções dela. Né? Isso é uma das funções dela. Imagina lá o hotel para o hotel. O que não podemos admitir é que o turista venha da Alemanha, vá para um hotel da cidade, visite o terreiro um dia e no outro retorne para a cidade, almoce na cidade, né? Pernoite na cidade, quando tudo isso poderia estar feito dentro da unidade territorial tradicional. Imagina você com comidas tradicionais, com comidas tradicionais, né? Que as pessoas tanto evitam, mas é este aspecto que traz esses estrangeiros para dentro das unidades territoriais tradicionais. O que eu afirmo é que eles não podem apenas passar por lá, porque aí não entra a característica de turista, né? A característica para que o turismo seja caracterizado como mecanismo de suma importância para a comunidade, as complementações, como gastronomia, né? A gastronomia afrocultural, o alojamento, o hotel afrocultural, que jamais precisaria de tanto luxo, etc. Imagina você dentro de um terreiro, um hotel com pau a pique, e que a pessoa venha da Europa e ela se sinta membro daquela comunidade. E isso é a ideia, que ele acorde pela manhã e tome o mesmo café que o povo da cultura. Isso é o que eles buscam, eles se energizam com isso. Se for simpatizante, vocês podem ter certeza, ele volta ao país dele, fala muito bem, e imagina você, que sem apoio absolutamente algum do turismo. Claro, mas uma outra questão que eu tenho dito, e que é importante, e que Mãe Stella sempre falou, é a necessidade de conhecimento, né, do conhecimento formal. O membro da comunidade tradicional territorial de matriz africana, ele não pode ser ultrapassado pelo tempo. Existe
os mecanismos internos, que estes sim devem ser seguidos à risca, como antigos e como sempre foram. Mas o que está do terreiro para fora, não. A necessidade de estudo, de capacitação, até para o enfrentamento a este mundo aí que nos ataca, isso é de suma importância. E nós não podemos virar as costas. Claro, nós somos uma sociedade cultural e de matriz africana, mas temos que observar que, fora dos nossos portões, existe uma sociedade. E nós não podemos lutar contra essa sociedade se somos minoria, mas nós podemos buscar a nossa independência e mostrar para essa sociedade o quão grandioso é a nossa cultura, quão grandiosa é a nossa cultura. Perfeito, né? Isso serviria até como mecanismo, né, de expansão e identificação com a cultura, né? Sim, claro, claro, claro. Na verdade, é o principal mecanismo de identificação com a cultura, né? Isso é de suma importância. Perfeito, meu pai. Mastella, como sempre, né, uma pessoa visionária. Verdade, verdade. Agora, meu pai, a partir desse processo, né, isso forçaria, né, as pequenas casas que sejam, né, descendentes, uma integração maior, né, com a matriz, né? Sim, a ideia do mapeamento e catalogação, e mais que isso, e quando nós falamos da patrimonialização, tudo isso está vinculado. Não se pode imaginar que uma casa que está no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela se diga dependente de uma casa que está na Bahia e que diga, porque meu pai disse, meu pai de santo disse, ou meu avô de santo disse. Peraí, se a cultura é importante para você, vá até a casa matriz. Aquilo ali não... E se for tombada, ela não pertence a um ou outro pai de santo, não. Aquela cultura pertence à União, pertence a todos nós e deve ser difundida. Para isso ela foi patrimonializada, deve ser difundida. Né? Perfeito, mas o senhor não acha que, de repente, seria possível, né, uma criação de um documento, ou melhor, né, colocar de uma forma para que as pessoas entendam, né, uma espécie de um tratado sobre a questão da cultura, da religiosidade, das práticas religiosas, o que pertence àquele axé, o que não? Eu sempre coloquei, eu sempre achei que um tratado, uma espécie de uma constituição, algo que pudesse normatizar, seria válido. Mas, infelizmente, ainda está complexo isso para a nossa cultura, para as unidades territoriais tradicionais de matriz africana. Nós temos alguns aspectos que são complexos. Por exemplo, a vaidade é um dos aspectos complexos. E isso aí é inerente ao ser humano. Nós não podemos dizer que esta vaidade ela pertence ao povo ou à cultura. Não. Ela pertence ao ser humano. E eu tenho observado que e as pessoas vinculam a autoridade e a firmeza da autoridade, né, com a vaidade, né? E isso é muito complexo. E quando eu vi, por exemplo, este ano, o sumo sacerdote da Bonvonon chegar ao Brasil e estar acompanhando ele e ouvir, e tentar levar ele a um hospital privado, oferecido pelo governador da Bahia na época, um dos melhores hospitais do secretário de Saúde Pública, e ele perguntar, e ele chegar ao hospital, à clínica, e chegar lá e perguntar, o que é isso aqui? Eu não estou vendo o barulho, onde está o povo? Ele tinha um problema de vista. E aí eu perguntei, São Pontífice, nós estamos numa clínica, num hospital e tal, ele pago? Sim. Ele, me tire daqui agora. E aí pediu, e aí eu disse, ué, o que é que houve? E aí eu disse, como é que é isso? Para a gente não entende isso. E ele diz, eu não fico aqui. Se o povo
em si não pode ser atendido aqui, eu também não serei. E ele saiu de lá, e eu tive que, às carreiras, tentar entrar em contato com a Universidade Federal para falar com o hospital, com o hospital público, que é o que ele queria, com o hospital, o Edgar Santos, né, hospital universitário, e pegar ele e levar para o hospital de manhã, 8 horas da manhã. E chamarmos para entrar e ele ficar desconfiado e sentar. Né? E estender a mão, que ele estava com problema de vista, e quando ele estende a mão, ele viu pessoas ao redor. E aí eu disse, aqui é o hospital público, tem muitas pessoas, e ele parava assim, levantava o rosto para ouvir a voz das pessoas. E aí eu vi dizer, olha, o rei do Benin veio aí, não, passa ele aqui, ele estender a mão e dizer, não. Eu sou qual pessoa a ser atendido? Então, o senhor chegou aqui, tinham 4 na frente, e ele dizer, eu sou a quinta. E se chegar outro, eu serei o 6º. Se chegar outro, eu serei o 7º. Eu disse, e aí eu disse, majestade, não existe isso. Eles só vão atender tantas pessoas. O senhor foi uma exceção. E aí ele fechou a cara, né, ele fechou a cara e disse, olha, isto não é o correto. Mas aqui o povo é atendido, eu digo, eu sou o último, eu digo, eu vou aguardar e ser o último. Sentou na cadeirinha e esperou todos serem atendidos, para por último ele ser atendido. Menino, em poucos minutos, entraram em contato com jornal, TV na Bahia e etc. Vieram todos. O repórter chegou rápido. E aí o que é? Não, é porque o rei está esperando para ser atendido, mas ele vai ser o último a ser atendido. Mas como vai ser atendido? É o rei, tá? É o último. Ele disse que é o último, que o rei, o bom administrador, o bom rei, ele é duro, muito severo, assim. Mas ele diz, o bom rei, ele é o último a ser atendido, primeiro o seu povo. E foi uma lição. E quando o jornal chamou e perguntou, eu disse, não, eu não vou dizer o que é que ele disse, não. Chama o jornal e entra aqui na sala e pergunte. Ele vai falar na língua dele e o diplomata aí vai traduzir. E aí ele disse que ele não está bem de vista porque ele nunca aceitou utilizar o sistema de saúde público no Benin, porque sempre tinha muitas pessoas. E que ele sempre seria o último. E olha que ele tem filhos que moram nos Estados Unidos, tem filhos que moram, mas isto é ele como sumo pontífice. Então, assim, de certa forma, isto aí é, sim, a autoridade e ser autoritário e severo por ser rei. E humilde. O que é muito difícil aqui no Brasil ainda, porque essa é a cultura dele. Esta é a cultura dele. É uma cultura tão incrível que fez com que diversos reis e outros vaidosos tirassem o trono de outros e mandassem os outros como escravos para o Brasil. Né? Então, assim, nós podemos observar que talvez não estejamos tão preparados para tal situação. Né? Nós chegamos em hotel em São Paulo que, se ele estivesse enxergando, eu não sei o que seria. Ainda bem que ele não estava enxergando. Porque chegamos em hotéis em São Paulo que ele disse, onde é que meu povo dorme? E ele não, ele quer uma esteira, ele quer deitar no chão, onde o povo dele dorme. Né? É uma coisa assim incrível, onde é que almoça? Onde é que meu povo almoça? Não, o restaurante está ali, nós fechamos o restaurante de almoçar, ele não vai almoçar lá. E de última hora ele chegou em Sejão Day. Né? Claro, e na última hora ele chegou em Sejão Day e disse, é aqui que eu vou almoçar. E outra, ainda disse o seguinte, para você ver o quanto é a cultura. Chegou no país, nós tínhamos preparado tudo, ele pronto na mesa, ele senta e diz, eu não vou sair do quarto. O quê? Isso no primeiro dia. E o que é que o senhor vai fazer? Isso é cultura. Ele diz, eu vou consultar Fá. Que é Ifá, né? Eu vou consultar Fá. Para ver o que eu devo fazer. E aí chegou bem claro, olhou bem sério, e não, ele só enxergava, olhou para mim, inclusive, para saber se posso confiar em ti. Bem sério assim, olhou e aí, quão importante é a cultura? É a cultura para esse homem. Então, assim, é uma coisa que a gente, assim, eu sou aficionado pelo posicionamento. E mais, houve um feito em que ele vinha para cá e induziram ele a achar que uma outra casa era de cultura Fon, e esta casa não era Fon. E eu disse a ele,
Majestade, sum pontífice, esta casa não é uma casa fom, apesar de ter alguns resquícios de ensinamento fom, como tem o Opoafonjá, como tem todas as casas, por exemplo, a estrutura material das casas tem muito de cultura fom. A maioria dos terreiros no Brasil são uma sintetização da cultura fom. E aí o que acontece? E ele olhar e dizer, eu não vou. E aí chegaram lá, fizeram a cabeça e comentaram com ele, e aí eu disse, olha, o senhor, por favor, o senhor está indo e está confirmando que tal situação é assim, assim, que tal situação que tal cultura que choca com determinadas coisas, determinadas ações FOM e com cultura FOM é cultura FOM. Então, assim, eu vou pedir ao senhor que me desculpe mais tarde, mas, assim, antes de terminar de falar, ele disse, Fatumi, ele sempre dá esse gritinho, Fatumi, parou. E aí o filho ao lado respondeu, você está certo. Se o rei não ouve seu povo, ele não merece ser rei. Ou seja, olha que lição, eu falando, ele e a majestade. E ele parou, ouviu e não veio. E isso já tinham comprado passagem, tudo, ele não veio. Ou seja, o que é que eu quero dizer? É que nós ainda não temos essa cultura. Você já imaginou? Essa cultura, inclusive, é a cultura de um homem que dispõe de recursos, apesar do país ser pobre, ele dispõe de recursos, dispõe de apoio do governo, mas abre a mão de tudo que tem e do próprio governo, do que o governo pode conceder a ele, para que haja da forma mais simplória possível, porque esta é a tua cultura. Isto é muito importante, meu pai Humberto. Perfeito. Meu pai, mudando um pouco o polo, né? Claro, meu pai. Falando em cultura, né? O senhor como um acadêmico, eu gostaria de saber, pai, se existiu de fato uma ajuda da maçonaria com a compra e libertação dos escravos. Opa! Sim, houve sim. Eu sou, digamos assim, o maçom progressista que defendo, o mestre maçom progressista que defendo que não se deve esconder muito determinadas coisas, principalmente situações culturais, como o papel da maçonaria para a proclamação da República, o processo da maçonaria no processo de independência do país, né? A maçonaria, o papel da maçonaria como instrumento forçoso da abolição da escravatura, né? E houve, sim, a maçonaria, ela, eu não lembro agora, mas há um ato da maçonaria em que o grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, pediu que todas as lojas juntassem seus recursos para a libertação dos escravos, bem como há um outro que, de certa forma, solicitavam o empenho dessas lojas para que no seu quadro tivessem pessoas vinculadas à religião tradicional, às unidades tradicionais ou à religião, o candomblé, dentro dos seus quadros. E isso aconteceu em muitas situações. Nós temos diversos nomes que sempre foram vinculados à maçonaria, isso quer seja no povo iorubá, como Simval Costa Lima, que era Obá, também do Obá Abiodun, né? Que com a morte dele, quem assumiu o cargo hoje foi Adrianinho, o sobrinho de mãe Estela, e o próprio tio Vivaldo, que era o Odofim, que hoje é o presidente da Sociedade Cristã do Afonjá, que é o pai Ribamar. E são os jobais mais importantes do Opoafonjá. E a eles é permitido presidir a entidade, e são cargos vitalícios. Né?
Perfeito. Então, de fato, né, no passado existiu uma forte ligação entre a maçonaria e o candomblé, né? Sim, 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 sim. Isso sempre existiu. Boa parte de ogãs e grandes homens no candomblé foram e são maçons. Quando se trata de, por exemplo, uma explicação mais fácil, por exemplo, em Cachoeira, parece que dois ogãs em 1800 e alguma coisa eram maçons. E, na verdade, a loja de Cachoeira, ela, por muito tempo, funcionou, a loja maçom de Cachoeira, por muito tempo, funcionou no próprio CG1D, né? Que é uma coisa, assim, importantíssima. E aí entra outro problema, é que nem todas as pessoas estão preparadas para a maçonaria, né? Porque existe, talvez no candomblé, essas ações sejam aceitáveis, perdoáveis, sanáveis, mas para a maçonaria, não. Os rigores e a conduta na maçonaria, ela é completamente severa. O maçom, ele não se preocupa com o que dizem, mas sim com o que ele é, né? E, assim, e defende a todo custo o que ele acha correto, né? E que, de certa vez, é realmente correto. Eu continuo dizendo que a necessidade de pessoas do candomblé na maçonaria tem grande importância por conta da organização e uma vivência de organização, uma vivência de instituição onde o que é democrático, onde a vaidade não ultrapassa os limites, onde se respeita a hierarquia, onde, por exemplo, e que se por acaso este cidadão ou essa cidadã não estiver preparado, ela não vai permanecer, seja lá quem for, né? E a ideia de que, independente de negro ou branco, que é outra discussão muito latente no candomblé, que os brancos isso, e o branco não pode pertencer ao candomblé, os negros não podem ter tolerância. Não. Inicialmente, deveríamos imaginar que esta capa, tirando esta capa, todos somos iguais, né? E que, claro, que se houver um branco que com todo rigor, que ouça, aceite, respeite e compartilhe da cultura de forma enérgica e séria, né? É preferível que ele sim tenha uma função e que o outro, que às vezes negro, mas não leva a sério, não está no terreiro, não conhece a cultura, não busca conhecer a cultura, não lê, não estuda, este não deveria, mesmo que Late estivesse nascido, mesmo que estivesse nascido no seio do candomblé. Porque a questão, a principal questão é a da responsabilidade para com suas funções internas. Perfeito. Hoje essa ligação, né, ela assim não é tão forte, né, mas essa ligação no passado, né, ela deixou determinados traços, sobretudo dentro dos hábitos, na cultura dos candomblés de origem Fon aqui no Brasil, né? O senhor poderia mencionar algum traço, algum resquício? Sim, sim. Vocês, por exemplo, usam avental. Os ogãs, no Boitá, eles usam aventais. Esses aventais não foram constituídos agora. Ele tem uma representação. Ele é um pouco maior do que os aventais da maçonaria, mas existe o porquê deles serem maiores. E melhor ainda, é que existe da maçonaria coisas fantásticas que antigamente se levava muito a sério e hoje não. A maçonaria ela tem 3 graus simbólicos, que é aprendiz, companheiro e mestre, e ela tem graus filosóficos, né? Que são os graus que explicam todo o movimento, toda a sintonia
de forma esotérica, de forma cultural, e todos os traços. E hoje, a maioria dos maçons, diferente de antigamente, eles não ultrapassam o grau de mestre, eles não buscam. Por quê? Porque os graus mais elevados, eles requerem um certo rigor no ensinamento, um certo conhecimento, um certo tal. E assim, isto eu fico muito triste, porque a maioria dos maçons ficam entre os graus simbólicos e acabam não passando para outro e não entendendo a vinculação. E assim, pode ser até que eu tome um puxão de orelha depois, mas eu vou ter que falar, porque é uma coisa assim que eu acho fantástica. Mas assim, se bem esses maçons soubessem a importância de tudo isso, estudariam um pouco mais, né? E conseguiriam entender a importância do negro em todos os processos. E que há alguns milhares de anos, pessoas negras foram as pessoas mais importantes para o mundo. Por exemplo, o rei Salomão, ele confiou, claro, isso é da cultura judaico-cristã, mas tudo bem. O rei Salomão, o homem que ele mais confiava era um negro. Né? E tinha um porquê dele confiar tanto nesse negro. Né? Tinha um porquê de confiar tanto nesse negro. E realmente ele dizia, este é o homem de maior confiança dentro do meio. Eu devo meu reino a este homem. E aí você tem outras, como a Rainha de Sabá e etc., que são situações que talvez fosse muito importante que o povo da cultura, que a cultura africana entendesse e batesse a mão no peito e dissesse, olha, por que é que eu tenho tanto orgulho? Né? E aí nós, quando vimos, por exemplo, Daniela Mercury falar sobre pérola negra, que alguém deve ter soado no ouvido, e ela fala da importância de pérola negra, e o que é pérola negra, a gente fica imaginando, diz, mas rapaz, por que as pessoas não conseguem fazer um link entre tudo isso que ouvem, que veem, que estava cantado, e até na cultura mundana, e que deveria estar sendo melhor aproveitada. Né? Mas, infelizmente, Ai, meu velho, não é mole não. Agora, meu pai, eu vou mudar o tópico um pouquinho, né? Eu gostaria de saber, né, como o senhor chegou a Ifá, né? O que levou a esse caminho? Eu tive hoje as pessoas não acreditam muito, mas assim, e às vezes até é complicado, porque aqueles não acreditam muito, mas assim, eu gostei muito de ver da Bournon dizer, pronto, Ifá é numerologia, é exatidão. Né? E é isso e acabou. Né? Na verdade, eu ainda fico com o pé atrás quanto à função, mas eu entendo que o espírito, ele existe e persiste. Né? E o papel de Orumilá, ou do Vodunfá, para com toda a construção deste mundo, e luta pela não destruição do mundo ainda hoje, porque quem foi iniciado em Fá sabe a importância de Orumilá para todo o processo. E o cuidado de Orumilá para a defesa, de, digamos assim, de coisas nebulosas que hoje existem no mundo e as pessoas não conseguem enxergar, né? Não conseguem ver. E, no entanto, não buscam entender para melhor viver. E, salvo que na cultura e na cultura ou no ICC Labar, é importante salientar que o dinheiro de nada vale. Né? O dinheiro nada vale. Em todo o tempo, mostra-se que o dinheiro nada vale, mas que a cultura e a ligação entre o sagrado e o profano, o sagrado e o homem, é de suma importância. Né? Em 11
em 11 de janeiro de 1996, eu recebi um chamado que não sabia que era chamado. O Vivaldo sabia bem mais e o próprio Pierre sabiam bem mais. E nessa época, o Vivaldo havia solicitado que viajassem e que havia necessidade de uma iniciação, e eu muito chateado, porque meu sonho era ser orgânico, meu sonho era ter uma função no axé, eu sempre sonhei, e ainda hoje sonho com isso. Mas não era não era este o caminho. A própria mãe, Estela, sempre disse, e aí eu ficava triste, conversava, mas quando ainda mais jovem, comentava, dizia, mas por que, por exemplo, eu não vou citar nomes, que eu não falei com as pessoas, eu não vou citar nomes, mas por que fulano é Iaô? Eu não posso. Por que fulano é Ogã? Que maravilha, ele está aqui na casa, já é Ogã, foi suspenso, e eu não. Né? Cada um tem uma função, e naquela ideia de cada um tem sua função. Então, em meados de janeiro, eu embarquei, viajei com o tio Vivaldo, e foi quando houve a nossa iniciação e a vinculação com, por incrível que pareça, com o povo, com a cultura Fon, mas eu não sei se vocês têm, porque é difícil explicar o mapa, mas assim, você tem o Benin, ele está muito perto da Nigéria, né? Sim, né? Existem iorubas que residem no Benin. Isso. E entre o espaço, claro, eu fiquei na Nigéria na época, mas eu percebia que a cultura em si, quer dizer, hoje eu percebo, a cultura em si, toda essa transformação e mudança foi feita com a cultura... o povo Fon, né? Povo Fon. E nunca entendi essa ligação. Mas sabia que havia uma grande ligação entre VG, o Patumbi, e o povo Fon. Tanto era que o pai de Dabo Ronon, é quem, de certa forma, iniciou o Pierre lá na África. E ainda hoje ele disse, ele tem uma foto de Pierre na sala, né, e disse assim, olha, agora eu vou esperar você vir aqui para colocar a sua, porque Pierre veio adulto, né, e aceitando, e muito a questão de aceitação, né, e muito é a questão de aceitação. Mas, assim, eu gosto, e hoje eu entendo que talvez minha função, foi muito bom isso, porque talvez minha função fosse justamente essa, estudar, entender o processo, divulgar para o mundo. Por exemplo, este livro, publicado em janeiro, é um livro que eu tive autorização, tenho autorização para publicá-lo no Brasil, mas, na verdade, esse livro foi publicado em 7 idiomas e no exterior, porque eu citei no livro que, ou seja, o nosso primeiro seminário, o nosso primeiro seminário de catalogação e mapeamento para a construção do povo foi no Rio de Janeiro e na sala Roquete Pinto, né, do Museu Nacional. E logo depois disso, ela passou por uma reforma e antes de abrir ao público, o Museu Nacional acabou com a triste história de ter pegado fogo, né? E isso gerou uma curiosidade no mundo de como e por quê, como isso teria chegado a esse ponto. E, por incrível que pareça, tem divulgado muito fora do país. O que não concordo é o custo, mas eu não posso fazer nada. O custo do livro na Amazônia e fora do país, que é em euro e caro, muito caro, né? E que eu tenho que repensar depois como é que eu vou fazer, porque eu preciso que a ideia é que dissemine, que esse livro seja disseminado mais fácil, né, e não só utilizado para pesquisa. E nesta época, pai Humberto, eu fui
e quando saí daqui, o Pierre estava vivo, né? E quando retornei de viagem, o Pierre tinha falecido, e eu não tinha noção de que o Pierre tinha falecido. Acho que depois de uns 3 meses é que soube que ele tinha falecido. E o próprio tio Vivaldo, era um dos homens que mais confiava em infarto. Ele tinha uma temência, ele temia tanto que, para se ter uma ideia, quando foi declarado, quando Fá falou, né, ele saiu no mesmo dia procurando e fez questão de, naquele dia, fazer um registro público. Ou seja, na minha certidão de nascimento tem esse registro, do dia 11 de janeiro. Né? E nesse 11 de janeiro, Fá disse, em 30 dias renascerá. E no dia 11 de fevereiro, mesmo não estando aqui no Brasil, realmente acontece, perdíamos aí Pierre Berger, o Patumbi. E, de certa forma, e uma coisa que me choca ainda hoje, eu fico ainda muito pensando, não deveria ter essa dúvida, mas para quem conheceu o Pierre sabe que ele também sempre teve dúvida de tudo, ele sempre duvida de tudo, ele sempre duvidou de tudo, e assim, o que me deixa assim meio assustado, e talvez se não fosse isso eu não teria acreditado, é que a numerologia do meu dia de nascimento e o dia do anúncio é a mesma, é o mesmo número, é a mesma numerologia, o dia do anúncio. Porque eu nasci em 11 de fevereiro também, né? Mas não de 96, eu nasci em 11 de fevereiro de 77. E o Pierre vem a falecer em 11 de janeiro, em 11 de fevereiro de 96, né? E um mês antes havia um anúncio. E assim, e isto, o que me deixa muito entusiasmado assim, eu tenho conversei com o Dabo Ronon, e ele disse, tem coisas que não é para se entender, tem coisas que é para se aceitar. Ele é meio vocês duro. possuem o mesmo Oruncoi em Fá, né? Como? Exato, exatamente. E assim, e a ideia, mais do que isso, o respeito do rei a algo que ele sabe que é uma coisa assim que eu acho impressionante, que é o respeito do próprio Dabo Ronon, do próprio governo, que é o que eu acho mais bonito, do próprio governo do Benin, né? E esse reconhecimento do próprio governo do Benin, da majestade. Então, assim, eu acho isso muito, 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 muito gratificante. Né? Fantástico. Fantástico. De fato, fantástico esse depoimento aí, né? Nada é por acaso, né? Nada por acaso. Perfeito. Meu pai, o senhor tem uma ligação sanguínea com um antropólogo muito importante, e que, por sinal, era Obá, né, do Ilê Axel Poafonjá, né? Sim. Vivaldo da Costa Lima, é isso? Não só o tio Vivaldo na família integrou o candomblé, ou o candomblé, ou o Opoafonjá em si. Né? Você tem o Vivaldo Costa Lima, que era um antropólogo, uma pessoa que ajudou, mas nós não podemos esquecer que Abiodun, que era tio Simval Costa Lima, era o presidente do Opofojá, né? E era Obá e um dos melhores conselheiros de Mãe Senhora, né? E foram pessoas que se dedicaram, eu digo até que a contribuição dele foi maior. A contribuição dele foi maior do que a do tio Vivaldo. Claro, a contribuição... Você conviveu, né, com essas pessoas, né? A contribuição do tio Vivaldo é uma contribuição cultural, uma contribuição imaterial. E a junção de Odofim, e a junção numa época complicada de Odofim e de Odofim e de Abiodun foi fantástica, porque naquele tempo a dificuldade financeira era muito grande. E o que acontecia? O Abiodun era o mentor, digamos assim, do capital financeiro, que auxiliava não só o Poafonjá. Então, o senhor estava me dizendo, né, que a contribuição, né, do tio Simval, não é isso? Isso, Sival Costa Lima.
né? Foi maior do que a de Tio Vivaldo, num determinado aspecto? Isso, sim, porque naquele momento, a necessidade, hoje a cultura, sim, mas naquele momento a necessidade financeira era bem maior para o terreiro, para os terreiros, né? Para as unidades tradicionais. Em uma época que foi muito difícil, porque era uma época em que o Pierre deixou seu legado e fortuna na França e veio, não tinha recursos. O próprio Jorge Amado nunca foi ligado a recursos e a dinheiro e etc. Sempre foi uma pessoa muito rica espiritualmente. Você tem Caribé e outros grandes nomes que naquela época não tinha como contribuir, né? E que o valor deles foram valores culturais, né? O próprio Gilberto Gil, mas quanta cultura naquele período, em 50, 60, eles estavam ricos, mas quando se tratava de financeiro, era um tanto complexo, né? Era um tanto complexo. E assim, a ideia de Vivaldo, junto com Agostinho Lima, junto com meu avô Manuel, junto com Sival e outros grandes nomes, por exemplo, de ter criado o CEAL, o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, imortalizou tudo isso, imortalizou todo aquele período e com uma rica importância cultural, né? Mas os terreiros, de certa forma, hoje não, mas os terreiros, de certa forma, eles foram no passado, hoje um pouco menos, mas assim, foram no passado o refúgio da minoria. A minoria se encontrava lá. Quando a Igreja Católica proibia a entrada de um negro e marginal, eu digo assaltante e etc., na igreja, por este haver furtado, era no candomblé que ele se encontrava. Era o candomblé que abraçava, que fazia um papel de que, olha, você errou, mas não deve continuar errando, né? Você precisa entender que tal circunstância é errada, que não está no nosso código de conduta. Mas aí eles voltavam a errar. Hoje eu consigo até entender. Voltavam a errar. E chegavam lá e encontravam uma estela de braços abertos e outros. Eu estou falando uma estela, estou até sendo meio perverso em só falar no Afonjá, mas eu quero que entendam que eu moro em Salvador, eu nunca morei na região do Recôncavo, ia final de semana com o tio Vivaldo e Pierre para ver as pesquisas, mas não convivia. E lá estava sempre próximo de Marcelino, que era muito amigo de todos eles, sempre foi muito amigo do Alter Marcelino, ou Gantatá Marcelino, como se queira chamar. Sim, todas essas senhoras, né, exerceram esse papel social. Né? Que era uma grande amiga de tio Vivaldo. E, se eu não me engano, a melhor amiga de tio Vivaldo, porque digamos que depois de algum tempo eu vim perceber que determinadas coisas tio Vivaldo se abriu se abriu com Luísa e não havia conversado com uma Estela sobre determinadas coisas, e no final uma Estela olha, e aí eu tive com a Estela em 2016, se não me engano, 2016, né? Com ela e do Dr. João, e chega lá, ela me disse, olha, você está como o seu tio. Eu digo, como? Falso. E aí eu digo, o que é? Ele me traiu. E aí falou sobre a situação de com o Luiz e tal. E assim, isso é muito bonito. E ouvir, por exemplo, Banda Coenu em Santa Amaro, é muito lindo ouvir isso. Meu filho, olha, você sabia que eu jogava bola com Estela e com tal? A gente jogava bola com uma bolinha de meia. Nós jogávamos bola. Olha, você vai ver, ela, diga ela que eu mando um abraço, que eu não esqueço, naquele momento ali, eu me vi forçado a voltar para o Afonjá, que eu já estava vindo para Brasília de carro, para comentar isso, para falar isso
com mãe Estela, e assim, por quê? E a beleza que a gente ouve em tudo isso e vê em tudo isso, isso é uma coisa fantástica, isso é inenarrável. Né? É fantástico, né? Essas pessoas são ícones, né? De resistência, né? De religiosidade, né? E que felizes são aqueles que... Opa! Eu costumo dizer. Felizes são aqueles que viveram entre eles, né? É verdade. Eu digo banda Quenu, mas eu esqueço eu não posso falar em banda Quenu sem esquecer da grande liderança do Viva Deus antes de banda Quenu, que era a Mãe Belinha, que era outra pessoa fantástica, fantástica, e que assim que muito tinha para contribuir. E eu cheguei a ouvir quando menor era que tinha algumas coisas que ela levaria, e fico muito triste em ter que repetir isso. Olha, tem algumas coisas que eu vou ter que levar no túmulo como ele. Ou seja, eu estou falando aqui numa época de Nonô da Macumba, em 94, eu ainda pequeno, menino, com o tio Valdo, então fomos para o enterro de Nonô da Macumba, e lá em Santo Amaro, não sei se 92, na época foi bem próximo da época do metanol lá que contaminou a população. E aí eu ouvi dela esta, digamos assim, meio que denúncia a tio Vivaldo e a Pierre. Olha, tem coisa, meu pai, que eu vou levar comigo, porque eu não tenho para quem deixar. Né? E aí chegava para a Pierre e dizia, e eu proíbo que vocês tragam de lá para ela era a África, e repassem essa informação. Porque a utilização de determinados ritos, de determinadas ações, não deveria ser repassado ao povo que não tinha entendimento da real função de tudo aquilo. E olha que antigamente nós sabíamos, meu avô dizia assim, olha, em Santo Amaro e Cachoeira, tem que saber quem olha e como olha. Porque naquela época o candomblé ele era muito presente. Não se brincava com orixá, não se criava fantasias e factóides como hoje, porque a resposta vinha muito rápida. Era uma coisa assim... O couro comia. O couro comia. Boa. O couro comia. Né? E hoje nós vemos, às vezes, algumas coisas desvirtuadas, e eu não entendo como tudo isso chega a tanto, mas tudo bem. Meu pai, fugimos do acadêmico, acabamos entrando no candomblé, né? Mas tudo bem. Isso tudo se agrega, né, pai? Eu queria agradecer o carinho do senhor, né, por esse humilde canal, pela minha pessoa, desde o primeiro contato, o senhor muito atencioso, me explicando determinados aspectos, né, da cultura, a importância, né? Gostaria de agradecer ao senhor, em nome do canal, em nome do povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Pai Humberto, eu é que agradeço a ti, mais ainda do que isso, a esse povo do Rio de Janeiro que amo de paixão e que, de todas as formas, devemos muito ao Rio de Janeiro e ao povo de candomblé do Rio de Janeiro, porque se hoje temos fortalecido o candomblé no Rio de Janeiro, é porque pessoas com garra e com fé fizeram com que isso acontecesse. Algumas saíram da Bahia, de Salvador, outras de Minas Gerais, né? Outras do Maranhão, e construíram esse candomblé rico, forte e único do Rio de Janeiro. Né? E que eu tenho plena convicção que, independente da vinculação ou da falta de humildade dessas matrizes em repassar o conhecimento para o Rio de Janeiro, eu posso lhe garantir que, no Rio de Janeiro, o candomblé
não morre. E se ele não puder ser como essência, ele vai ser como a consciência e o coração dos cariocas definirem para que se perdure. E assim, eu que tenho muito a agradecer a ti, agradecer ao canal, agradecer profundamente ao Estado do Rio e ao nosso povo no Rio de Janeiro, né, que abraça o candomblé de certa forma e que existem, sim, diversas ações e segmentos culturais que daí são e que aí estão e que muitas vezes não estão nas casas matrizes. E esta vinculação e este elo entre as casas matrizes e o elo entre os descendentes e o povo do Rio de Janeiro seria muito rico, mas muito rico para toda a cultura, quer seja iorubá, quer seja uma cultura iorubana, quer seja a cultura banto, ou quer seja a cultura fon, né? A cultura fombê. Então, assim, meu pai, eu é que te agradeço muito por essas ricas entrevistas, por tentar de todas as formas repassar para o nosso povo as informações conforme são, e até sugiro, deveria-se também buscar entrevistar o pai Ribamar, que muito tem a contribuir, está com uma certa idade, acompanhou Mãe Senhora, acompanhou Mãe Estela, hoje está sentado no trono. Me ajuda aí. O senhor me ajuda aí, o senhor faz a ponte? Sim, eu passo o contato dele e pode conversar com ele, falar com ele, dizer que eu pedi, que eu tenho certeza que ele vai fazer, vai dar essa entrevista e dependendo da situação, ele conversa com a Manhaninha no futuro, ele fala sobre o passado, Manhaninha mais nova, bem mais nova, e daí ele fala, a Manhaninha pode falar sobre o presente, e é a importância, uma pessoa de sabedoria ímpar, né? Manhaninha é uma pessoa de sabedoria ímpar, como Mãe Estela, uma pessoa de anel no dedo, como Mãe Estela falava. Mãe Estela dizia, olha, aqui meus netos todos têm que ter anel no dedo. E isso é bonito. Quando eu vejo, às vezes, a Biodum, a Adrianinho falando, olha, minha tia disse que todo mundo aqui, olha, disse que todo mundo na família tem que ter anel no dedo. Que esse negócio de Ogã e no candomblé não adianta, não. Tem que ter o anel no dedo. E assim, isso é muito rico. É de uma mulher de uma sabedoria peculiar. Então é isso, meu povo. O canal Origem de Saber teve a honra de entrevistar o professor Marcelo Fatubir, que é essa pessoa aí maravilhosa, né? Pessoa além de muito conhecimento, né? Religioso e cultural, é esse exemplo aí de simplicidade, de humildade, né? Então é isso, meu povo. Eu peço a todos que deixem seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e até a próxima, meu povo.